pessoal, nós vamos estar dando continuidade então à nossa videoaula sobre a oposição à monarquia, às ideias republicanas no Brasil. Vamos apenas relembrar. As camadas sociais, as classes sociais estavam se sentindo descontentes com o governo de Dom Pedro II. Quem eram essas classes sociais? Os militares, os cafeicultores, a classe média urbana e os operários. Então eles começavam a se sentir desprestigiados. Eles acreditavam, então, que a monarquia era um regime que não estava dando poder econômico ao Brasil e que precisava, então, mudar esse regime. E qual seria o próximo regime, então? A República, o regime republicano. Vamos entender como funcionava e como foi essa mudança? Então, nós temos aqui, quem governava, então, durante a monarquia? O rei, ou seja, ele tinha o poder supremo na sua mão. Quem elegia o rei? Exatamente, não tinha eleição, era passado de pai para filho, hereditariedade. Já na República, nós temos o quê? O presidente da República, que era eleito através do voto. Muito bem. Como é que funcionava toda essa ideia de república? República, coisa do povo, eles acreditavam que se instaurasse no Brasil essa república, melhoraria então a participação popular neste novo estilo de governo. Bom, como que se organizou então a república? Onde que ela surgiu, professora? Vamos entender aqui? O sistema republicano é muito antigo. O primeiro se organizou em Roma a partir dos anos de 1509 a.C. Ou seja, ele é extremamente antigo e surgiu em Roma. E esse estilo de República Romana é muito diferente do que existe atualmente na nossa República moderna. Na República moderna, o comando dos estados ele pode ser exercido por uma única pessoa ou por um grupo chamado então de parlamentarismo ou parlamentar. Bom, os governos eles podem ser escolhidos por meio de eleição direta ou eleição indireta. O que é importante que nós saibamos e não podemos esquecer? Que nenhum governo, regime republicano, ele é igual ao outro. Por quê? Porque, pessoal, cada época tem as suas características próprias, cada época tem a sua lei. E claro que cada época do modelo do regime de governo vai, então, interessar a um tipo específico, a um grupo específico. O que nós precisamos entender é monarquia e república, elas são diferentes porque na monarquia, por mais que exista uma única pessoa no poder, só que essa pessoa, o rei, ele era eleito de maneira hereditária, ou seja, o seu poder passava de pai para filho. Já na república, nós tínhamos um presidente no poder que era eleito de maneira direta e de maneira indireta. Professor, o que é maneira direta? Eu vou lá e voto no meu presidente, bem parecido com o nosso modelo de agora. Agora, o voto indireto, a maneira indireta, era assim, meus amores. Eu voto em uma junta política, em um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas vai eleger, então, quem? O presidente. Muito bem, tranquilo, pessoal? Quem que nós tínhamos de muito importante nessa república, nesse movimento republicano, só que não podia votar, não podia ter participação popular? Isso, as mulheres do Brasil. Bom, em 1824, nós temos a primeira Constituição do Brasil, vamos assim dizer, a Constituição outorgada, feita por Dom Pedro I. Desde essa Constituição, nós não temos, então, uma participação das mulheres, elas não podiam votar, elas não podiam se manifestar sobre política. E é claro que essas mulheres, elas não iriam deixar que isso acontecesse por muito tempo. Então elas começam a lutar por uma maior participação, porque elas acreditam sim que elas merecem ser consideradas cidadãs e ter pleno conhecimento de tomar decisões importantes para o Brasil, porque elas também eram então brasileiras. E aqui nós temos então duas mulheres que foram muito importantes na conquista desse direito de ter participação política. Aqui nós temos então à esquerda Leolinda de Figueiredo Daltro, ou seja, aqui, né? Aqui é o melhor. E nós temos então à direita Josefina Álvares de Azevedo, essa mulher aqui, que foram de extrema importância pela luta da participação
feminina no país. Claro que não foi uma conquista imediata, pelo contrário, foram muitas lutas, foram muito processo de tentar conquistar essa participação, e nós vamos então entender isso nas nossas próximas aulas, como que foi esse processo de conquista do voto feminino. Ok, pessoal? Até mais!